Paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar com você, para estarmos ministrando, estudando juntos mais uma lição das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sob o título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta lição estaremos estudando a lição de número 10, sobre o tema O Desafio da Janela 10 por 40. Esta expressão, janela 10 por 40, é uma expressão já antiga que foi cunhada pelo missionário Louis Bush durante a segunda conferência de Lausanne, e nós temos aprendido muito, ou aqueles que são crentes há algum tempo, têm ouvido muito a respeito desta janela 10 por 40, quando fala-se de missão transcultural. Mas esse assunto continua atual. Deus já tem feito coisas lindas neste lugar, mas ainda, como bem diz o título desta lição de hoje, lição 10, é um desafio para a igreja cristã. O texto áureo está em Romanos, capítulo 15, versículo 20, que fala a respeito do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele se esforçou para anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, mostrando o sinal do seu apostolado como um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro missionário em levar o evangelho aos lugares aonde o evangelho não tinha sido alcançado, ou a povos não alcançados, como nós sempre dizemos. A verdade prática diz que a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Esta lição, que é comentada pelo pastor Wagner Gabi, ela tem, mais uma vez, como sempre as outras lições têm sido feitas, ela tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre a batalha espiritual desta janela 10 por 40, os principais desafios da janela 10 por 40 e também quais são as estratégias ou algumas estratégias para alcançar os países dessa janela 10 por 40. Ora, o primeiro tópico, então, o primeiro ponto desta lição, vai falar sobre a batalha espiritual. A leitura bíblica em classe, que foi escolhida pelo comentarista, é a leitura bíblica bem conhecida da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 10 do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, aonde por 2 vezes o apóstolo fala toda a armadura de Deus. No versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E no versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo vai falar nesse texto aqui que nós não estamos lutando contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A obra missionária, ela é em primeiro lugar uma obra espiritual. Portanto, também ela é uma obra onde há uma batalha espiritual. Nós lutamos contra estas astutas ciladas do diabo. Somos e estamos sujeitos, sim, a ataques do inimigo contra a nossa vida. O próprio texto bíblico que nós lemos, a leitura bíblica em classe, vai dizer que nós devemos resistir ou estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, resistir o dia mal e continuar firmes. Ele vai dizer no versículo 16 que nós temos que apagar os dardos inflamados do maligno. Então há sim uma ação do inimigo contra a igreja de Deus. E a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda a reverência, zelo e temor a Deus. O próprio Jesus, ele nos dá a certeza da vitória, mas ele demonstra a respeito desta batalha quando ele diz no capítulo 16 de Mateus que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo, escrevendo nesse texto da leitura bíblica em classe, ele vai dizer quais são as nossas armas. Nós devemos estar cingidos com a verdade, devemos portar a couraça da justiça,
devemos calçar os sapatos da prontidão para pregar o Evangelho, devemos empunhar em nossas mãos o escudo da fé, colocar em nossa cabeça o capacete da salvação e também empunhar em nossa mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma batalha não física, não é humana, não utilizamos os poderes humanos, mas é uma batalha espiritual. Como igreja, nós como igreja, que vivemos num país cristão, onde temos, podemos dizer, uma ampla liberdade ainda de pregar o Evangelho em solo pátrio, nós devemos, além de utilizar as armaduras que temos, e devemos levar o Evangelho a toda criatura, devemos, como direi ainda mais no final, orar por esses irmãos que lutam nesses lugares mais ofensivos, onde o inimigo tem mais facilidade ou ele tem mais domínio sobre as pessoas. Então, temos esta grande batalha espiritual, que é a batalha da janela 10x40. Por que janela 10x40? O mundo, ele é o globo terrestre, ele tem as suas, na cartografia ou na geografia, ela é dividida em latitude e longitude. A latitude mais conhecida, a latitude 0, é a linha do Equador, que separa o hemisfério norte e hemisfério sul. E nós temos para o norte os graus ou linhas imaginárias que são de 10 em 10 graus, né? A linha 10, a linha 20, a linha 30, a linha 40, temos essas linhas. E a janela 10x40, ela faz parte, utiliza esse 10 e 40 nas latitudes. É a latitude 10 norte até a latitude 40 norte. E isso, claro, então pega parte do hemisfério norte. E ela vai então desde da latitude 10 à latitude 40, por isso janela 10x40, e ela pega no seu ocidente o norte-oeste da África e vai até o extremo oriente. Compreende aí uma quantidade de cerca de 67 nações. É um número muito grande. É o norte da África, em especial a África acima do Saara. Pega também parte do chifre africano, também que é conhecido no continente africano. E depois a continuidade da Ásia, que tem o Oriente Médio, temos a parte árabe do Oriente, essa parte árabe do Oriente, aí o Irã, a parte de cima, a Ásia Central, como a Índia, Paquistão, essas outras áreas, e também a Ásia mais oriental, Extremo Oriente, como China, Coreia do Norte e outros países dessa região. Neste lugar, há, com certeza, muita pobreza. O número de pobreza nesse lugar é muito grande. Está ali de cada 8 pessoas que padecem por necessidade, de cada 10, 8 estão nessa região. E também está ali 2/3 da população mundial. Cerca de 4 a 5 bilhões de habitantes estão nesta janela 10x40. E ali também está, nessa janela 10x40, estão as maiores religiões opositoras ao cristianismo. 71% são muçulmanos. Dos 71% dos muçulmanos estão ali. 98% da população hindu estão nesse lugar. E 68% dos budistas vivem ali também. 82% das pessoas mais pobres do mundo estão na janela 10x40. E também 95% dos povos não evangelizados estão neste lugar, a janela 10x40. Ela é, então, nós podemos trazer algumas considerações muito importantes desse lugar, dessa janela 10x40. Em primeiro lugar, ela tem um grande significado histórico e bíblico. Está ali a região que está a Terra Santa, a terra de Israel, e também as partes bíblicas, como parte de onde foi o Éden, a parte da Mesopotâmia, o crescente fértil, está nessa região. Ali estão os países menos evangelizados. Também esse lugar é dominado por fortalezas espirituais desses 3 blocos religiosos,
o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Há uma grande predominância da pobreza. Os grupos étnicos e linguísticos não alcançados estão ali. Lá também há as maiores cidades ou megalópolis, cidades de mais de 1 milhão de habitantes, menos evangelizadas. E também as fortalezas de Satanás estão concentradas nessa janela 10x40. Outra coisa importante a dizer é que naquilo que a missão Portas Abertas faz como o guia dos países de maior perseguição ao Evangelho, em sua maioria eles estão nesse lugar que é a janela 10x40. Queridos, o segundo ponto vai falar sobre a necessidade ou os principais desafios nesse local. Nós podemos ver que, em primeiro lugar, como eu disse, lá estão as maiores cidades, como cidades no Paquistão, cidades na Índia, cidades em países do Sudeste Asiático. São ali cidades enormes, em que muitas vezes não há 1% de cristãos, ou muitas delas não há um cristão. São lugares de total necessidade do Evangelho. Ali também há bilhões e bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, que sofrem calamidade e são impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Muitas guerras ocorrem naqueles lugares em que muitas vezes nós não chegamos, a mídia não traz para nós. Países como a Síria, que estão há décadas em guerra, o caso do Iêmen, que está passando por uma guerra horrível, o que tem ocorrido no Iêmen, mas eles não são alcançados pelo Evangelho. Também há um lugar onde há a maior necessidade financeira da terra. Pessoas que vivem em extrema pobreza. E não deve faltar em nós amor e consciência com relação a esta realidade e para que esse lugar não permaneça fechada à mensagem do Evangelho. Podemos lembrar de um outro país nessa situação, que é o caso do Afeganistão. E nós temos um outro desafio. O primeiro desafio são as necessidades humanas. O segundo desafio que temos é o desafio da perseguição. É um lugar onde ali há um alto índice de perseguição religiosa. Há muitos países que há leis, por meio das leis, em que eles não têm liberdade, levando à prisão, à tortura e à morte. Antes de vir aqui, estava ouvindo e assistindo um testemunho de um querido missionário brasileiro que está em um desses países da janela 10x40, ele testemunhando do batismo nas águas de 2 mulheres que tinham deixado o islamismo e aceito o cristianismo. Esta pessoa, elas usavam burca e iam para um lugar para serem batizadas. E para chegar naquele lugar a serem batizadas, entraram numa porta, trancaram aquela porta, aí entraram numa segunda porta, trancaram também aquela segunda porta, aí entraram numa terceira porta, para então trancar esta porta e realizar o batismo. Era a primeira vez que ele via o rosto daquelas queridas irmãs apaixonadas por Jesus, dispostas a morrer por causa do Evangelho. Há uma perseguição enorme nesse lugar. Países que estão em extrema perseguição. A lição ou o texto, o livro que nós temos para nos ajudar nesse sentido, fala que 9 dos países que trazem a perseguição, 9 ali estão com perseguição extrema, que são leis de país que tiram toda a liberdade do cristão, levando-o à prisão, à tortura e até à morte. 16 países estão ali com perseguição severa. Não há lei quanto à prática da religião, mas há perseguição por parte do governo, da família e também da sociedade. E 25 outros países têm perseguição alta. As leis do país permitem a prática de outras religiões, mas os cristãos são perseguidos em todas as esferas. Então, podemos dizer que praticamente todos os países ali, eles têm um certo nível de perseguição
para aqueles que querem ser cristãos nesses países. A Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início deste século, conforme a pesquisa elaborada pela missão Portas Abertas. Nós vemos dias atrás, foi ainda nesse ano, o caso de uma criança de 2 anos que estava presa porque os seus pais tinham confessado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a questão tão grande desses países, o grande desafio que temos por causa da perseguição religiosa nesses lugares. Muitos ali perdem tudo o que têm por causa do Evangelho. Perdem suas famílias, perdem suas casas, perdem seus bens, perdem tudo. Mas eles não renunciam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Diante disso, que missão nós temos? Que estratégia nós podemos fazer? Em primeiro lugar, a nossa estratégia é orar. Nós, como povo de Deus, nós devemos orar pelos nossos irmãos. Nós somos uma mesma igreja. Não existe uma igreja no Brasil, outra igreja nos Estados Unidos, outra igreja na Europa e uma outra igreja nesses países. Não, é uma igreja somente, é um só corpo. Lá estão os nossos irmãos em Cristo. Somos de uma mesma família, fomos comprados pelo mesmo sangue e temos um mesmo Deus e temos um mesmo futuro. Então, como corpo de Cristo, nós devemos sentir as dores dos nossos irmãos e devemos orar, interceder por eles. Muitas coisas têm ocorrido, que eu entendo que já são a resposta de orações, de que tem se feito para as missões dessa janela 10x40. Por causa das guerras em muitos desses países, muitos desses que são nativos dessa terra têm vindo como refugiados ao Brasil. São afegãos, são sírios ou outros daquela região. E quando vêm ao Brasil, eles então conhecem a Jesus, podem ser evangelizados. E nós, como igreja, devemos assim fazer. Devemos pregar o Evangelho, devemos orar e pregar o Evangelho àqueles que estão próximos a nós. Em muitas grandes cidades dentro do território brasileiro, há sim afegãos, há sírios e há outros povos que na sua terra natal, quem sabe nunca ouviram o Evangelho, mas aqui eles têm a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que tem ocorrido e temos visto e ouvido muitos testemunhos é que o Senhor Jesus tem aparecido em sonhos, tem se manifestado em sonhos para muitas pessoas naquela região. E eles têm se convertido ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não conhece fronteiras. É Ele quem vai aonde as pessoas estão e é Ele quem faz a sua obra crescer e desenvolver. Glórias ao Senhor por isso. Muitas vezes nós não temos e não vemos resultado. Muitas notícias não chegam até nós, mas acredito que um dia chegaremos juntos aos céus e nós veremos a obra rica de Deus realizada naquele lugar. Mas, como igreja, devemos orar. Devemos orar porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E como Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores à sua seara. Que o Senhor venha levantar missionários para este lugar. E devemos também orar pelos missionários que ali estão, missionários transculturais que têm deixado as suas famílias, saindo de lugar de conforto, de países onde eles podem livremente pregar o Evangelho, mas vão a esses lugares de tamanha dificuldade. E mesmo assim, com amor às almas, estão lá levando a palavra de Deus. E além disso, orar pelos missionários locais, por aqueles que dali estão mesmo, que creram na palavra de Deus e levam o Evangelho aos seus patrícios, pregando a este Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Devemos orar também por muitas ações que há e participar de ações que são de ação social a esses lugares. Por meio do testemunho cristão, a ação social revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. O meio da ação social abre portas de entradas de missionários a esses lugares. Um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar o nosso amor na prática.
Nós temos um jovem aqui da igreja que ele está em um navio missionário, passando em muitas dessas regiões, como o caso do Iraque, Jordânia, Eritreia e outros países como a Arábia Saudita e outros países também, levando o evangelho por meio de literatura gratuita. Eu peço que os irmãos orem por este lugar, onde muitos jovens de muitas nacionalidades ficam alguns meses, outros anos, como é o caso desse jovem aqui da igreja, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo a lugares onde nós, quem sabe, não chegaríamos, mas eles, por meio deste navio, que é uma missão holandesa americana, têm levado o evangelho nesses lugares. E o comentarista também traz uma outra estratégia, que é a ação médica missionária. Há missões desse caminho. Assim como nós temos a Jocum, que é os jovens com uma missão, há uma outra que é médicos com uma missão, aonde o evangelho tem chegado por meio da profissionais de saúde, levando a palavra de Deus, curando o corpo, mas também por meio deles curando a alma. E nós devemos orar para que mais profissionais façam missões a partir das suas profissões, sejam médicos, profissionais de saúde, profissionais da área de engenharia e outras áreas, que o evangelho seja pregado por esse meio. Nesse tempo de um mundo globalizado, muitas pessoas fazem negócios com países desse lugar. No Brasil, o Brasil é um país muito forte na agricultura e também na pecuária e outras áreas de carnes, aonde ele exporta esses produtos para esses países. Se você que está me ouvindo, por meio do seu trabalho, tem contato a essas pessoas, ore a Deus, para que Deus lhe dê uma estratégia e você possa evangelizar pessoas deste local, para que desta forma possam ouvir de que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Nós, como igreja, devemos saber do nosso desafio de conhecer essa situação, devemos orar por essas situações, devemos pedir a Deus que o Senhor desperte vocacionados para esse lugar e temos sensibilidade espiritual à nossa responsabilidade da evangelização desta região do mundo. Que Deus o abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.